Muito bem, muito obrigado, Ana, Carol, pela bela mensagem. E aí, pessoal, alguém viu o urso essa noite aí? Como é que foi? Só escutei ele, pastor. Sério mesmo? Só escutei. De longe, só em visões? Só o ronco dele. Tinha uns ursões aí, realmente, pelo acampamento. Só ouvi. Quero deixar claro, por meio desta, que nunca serei eu, ok? Porque eu não sou mais desses. Ok? Mas eu ouvi uns ursões ali, realmente, na região ali de Nagel, Marcelo, aquele bairro ali estava bem... Eu não tava roncando não, porque daqui Eu acho que eles estavam trabalhando. Nagel estava na Honda, estava cuidando de nós, Meire. Eu falei, gente, mas tá conversando sozinho, ninguém responde. Tava ele e o anjo. Tava ouvindo mesmo lá mesmo. Muito bem, pessoal. Depois aqui da mensagem, nós estaremos indo para a Escola Sabatina. E aí eu estarei dando aqui as informações do programa que teremos tanto à tarde quanto à noite, ok? Muito bem. Quem tem nos acompanhado na igreja, nós estamos já há aproximadamente um ano fazendo uma jornada no Evangelho de João. E esse Evangelho, ele é diferente dos outros três. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, você percebe que esses três evangelhos têm muitas similaridades. Praticamente todo o conteúdo de Marcos está inserido tanto em Mateus quanto em Lucas, mas quando você vem para João, você percebe uma abordagem completamente diferente e há razões para isso. João, ele escreve esse evangelho já tardiamente, cerca do ano 90 depois de Cristo, e naquele período a igreja ela já enfrentava alguns desafios. Já havia no meio da igreja alguns desvirtuamentos do evangelho, da doutrina, e várias pessoas estavam seguindo por outros caminhos, seguindo outros ensinamentos que não eram o ensinamento de Jesus. Por isso, João vai trabalhar esse evangelho de forma diferente. Já havia entre os cristãos esse movimento dos agnósticos, e eles, então, em especial, acreditavam que Jesus não era a personificação da pessoa de Deus, ele era mais um homem, mais um mestre, mais um profeta, e João ele vem então para combater essa visão, e aí nós vamos perceber em João claramente ele identificando desde o começo do seu evangelho, João capítulo 1, verso 1, que Jesus ele é Deus, que Jesus ele é Criador, e aí João vai enumerando alguns sinais que apontam justamente para a divindade de Jesus. João vai dizer, por exemplo, nos mostrar em João 2, Jesus no milagre das bodas de Caná, na Galileia. Nós vemos ainda em João 2, Jesus entrando templo adentro e virando as mesas do templo. Então nós vemos, por exemplo, em João 4, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Nós vemos em João 5, Jesus no tanque de Betesda. Em João 6, Jesus prega para uma multidão de quase 20 mil pessoas, e ao final daquela pregação, ele multiplica pães e peixes. Então João vai enumerando vários sinais que apontam para essa messianidade, para essa divindade de Jesus. E os discípulos seguiram a Jesus por 3 anos e meio. E já há algumas semanas nós estamos trabalhando João 13, 14, 15 e 16. Nesses 4 capítulos, os discípulos estão com Jesus no cenáculo, nas últimas horas que antecediam a ida de Jesus à cruz. E Jesus vai trazer aos discípulos várias mensagens visando trazer a eles um conforto em meio a esse futuro que para eles era muito nebuloso. Como eu disse na minha última mensagem na igreja, imagine você, os discípulos deixaram tudo. O Evangelho nos diz que eles deixaram família, emprego, deixaram a sua vida estável para seguir a Jesus.
E agora, 3 anos e meio, Jesus vem e diz assim a eles: olha, eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que deixar vocês. Então os discípulos se sentem sem chão, se sentem angustiados, com medo daquilo que viria, como seria agora essa vida sem o mestre no meio deles. Então, para prepará-los para esse momento, depois de Jesus, é que nós temos as mensagens de João 13, 14, 15 e 16. Uma das mais belas é João 14, verso 1, por exemplo, onde Jesus diz: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Por que Jesus diz isso? Porque os discípulos estavam perturbados. Os discípulos estavam angustiados. Eles queriam entender, queriam saber sobre como seria o futuro. E agora, então, Jesus tenta dar a eles esse ensinamento, esse caminho. E agora, então, nós chegamos em João, capítulo 16, no verso 17, ok? Então, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, você pode ligar a sua Bíblia, o seu celular, ok? Vamos ler João capítulo 16, a partir do verso 17, e essa é a continuação do que nós conversamos com vocês aí algumas semanas atrás, quando Jesus havia dito aos discípulos que ele precisava ir embora e ele enviaria um outro conselheiro, um outro consolador, e esse outro conselheiro é a pessoa do Espírito Santo. E Jesus disse: se eu não for, o Consolador não virá. E em João 16, Jesus diz mais: é para o bem de vocês que eu vou embora. Então agora, Jesus está explicando aos discípulos por que é para o bem de vocês que eu vou embora. Então, o que nós aprendemos até agora em João 16? A presença física de Jesus, quando nós lemos Filipenses 2, existe a ideia da kenosis, do esvaziamento. O que é isso? Jesus, sendo Deus pleno, todo-poderoso, ele decide se esvaziar, decide tomar a forma humana. E a forma humana tem as suas limitações. E essas limitações eram fruto desta escolha, desse esvaziamento de Jesus. Então, quando Jesus estava em Samaria, não estava na Judéia. Quando estava na Judéia, não estava na Galileia. Então, a presença física de Jesus estava sendo restrita, ok? Então, por isso, quando Jesus diz: é para o bem de vocês que eu estou indo, o que ele está ensinando? Ele está ensinando para seus discípulos que agora, depois que o Espírito Santo for derramado sobre vocês, através de vocês, através da igreja, eu estarei com vocês em todos os lugares. Ou seja, a minha presença vai se espalhar muito mais através de vocês. Então Jesus chega até a dizer que os discípulos, que a igreja, fariam coisas maiores do que o próprio Jesus. E isso aqui é bem desafiador, é bem impactante. Então, com esse contexto em mente, nós chegamos aqui em João 16, verso 17. Diz assim a minha versão: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo? E por que eu vou para o Pai? Verso 18. Então perguntavam: o que quer dizer com um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Portanto, lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Verso 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento, por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora da tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará esta alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade, lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome.
Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, uma vez que vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, nem sequer precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Jesus respondeu. Veja como Jesus ele vai quebrando preconceitos, estourando bolhas. Jesus chega para os discípulos e pergunta no verso 31, agora vocês creem? Agora que vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês acham que está tudo legal? Vocês acham que agora vocês entenderam? Mas então saibam, vocês me deixarão sozinho. Que mensagem dura. Eu, porém, não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Então chegamos no verso 33, um dos versos mais profundos e mais importantes de toda a Bíblia. Eu disse isso para que vocês em mim tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Nesse mundo vocês terão aflições. Semanas atrás, nós conversamos sobre João capítulo 15. E em João 15, Jesus ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, este dá muito fruto. Nós entendemos fruto como resultado, mas o fruto de João 15 é a consequência de uma permanência na videira. Ou seja, o fruto nada mais é do que a comunhão. E ontem o Batista falava sobre os nossos dias, os desafios que nós vivemos hoje, aqui e agora. A nossa cultura, a nossa sociedade é uma cultura que nos impulsiona para o materialismo, que nos impulsiona para a performance, que nos impulsiona para a produtividade. Foco é resultado, foco é produção. Você vale o que você produz. E muitos de nós sabem o que é o peso de você trabalhar e ganhar por hora. Ou seja, você vale o quanto você ganha por hora. Então nós temos uma geração que vive com esse foco, com esse objetivo da performance, da conquista, daquilo que é material, dos resultados, mas a nossa geração também é refém de outras manias, de outros problemas. Nós vivemos hoje uma geração de pessoas que vivem anestesiadas, pessoas que preferem de antemão intoxicar seus corpos com remédios, medicações, porque muitas pessoas sequer querem correr o risco de sentir qualquer incômodo, nem que seja por 10 minutos. Como se fosse o Marcelo indo jogar bola na Águia. E já antes de sair de casa, ele toma um Tilenol, toma um Torcilax, porque ele já sabe, já sente que daqui a pouco ele vai sentir o quê? Dor. Isso é quase hipotético apenas, ok? Mas a nossa geração vive assim, medo de sentir dor. Eu me lembro, eu tinha 7 anos. Nessa fase da vida, nós temos aquela mudança dos dentes, correto? Os dentes de leite vão amolecendo, começam a cair, e aí vem os dentes definitivos. E eu me lembro que, para mim, esse momento da troca dos dentes foi um momento terrível. Meus pais me contavam, e eu me lembro de alguns momentos, aquela ideia de você amarrar um fio no seu dente, puxar o fio, e aí você sangra, aí vem aquela dor, aquilo era meio que demais. Minha mãe me conta que uma vez eu quase desmaiei
só de sentir aquela aflição do sangue na boca, daquela dor. E no fundo nem dói tanto, né? Mas é apenas aquele medo, é aquela aflição. Tanto que meus pais diziam que mesmo eu sendo Lucas, eu jamais poderia ser médico, porque não lidava bem com o sangue, e isso é uma verdade. E se você parar para pensar, a nossa geração, ela tem vivido por esse caminho. A fobia do desconforto, a fobia da dor. Qualquer qualquer desconforto é um erro que a gente precisa corrigir imediatamente. Existem pessoas em nosso meio que são viciadas em analgésicos, como eu disse, mesmo antes de sentir a dor, muitas pessoas já estão se medicando como se isso fosse um tipo de um escudo. Vai haver uma reunião, uma viagem, um exercício, um futebol com o pastor, eu já vou tomar aqui um comprimido para ficar garantido. Inclusive aqui cabe um parênteses, ok, irmãs? Eu sei que no domingo passado alguns homens chegaram em casa só o pó da rabiola, verdade? Cadê a Danila? Danila não está aqui entre nós, né? Cadê? Eu soube que na segunda-feira alguns homens foram trabalhar se arrastando, tá bom? E eu assumo toda a responsabilidade, toda a culpa, porque nós jogamos durante a manhã toda e aí tivemos a linda ideia de jogar de tarde de novo, né? Então foi assim um momento histórico para os homens, e tanto que ontem, quem estava vendo o futebol ontem viu que estava todo mundo arrebentado, ainda consequência do futebol de domingo passado, ou seja, futebol não é muito a nossa praia, né? Mas tá bom, vamos nos esforçar para melhorar. O que acontece? Quando nós tomamos esses analgésicos por antecipação, o nosso corpo começa a criar uma consequência química, física, psicológica, ok? E a pessoa ela vai perdendo a capacidade de lidar com o estresse. É tipo daquela muleta, ok? E qual que é a questão? Trazendo aqui para a nossa conversa sobre o Evangelho. No que eu chamaria de o mercado da fé, existem pessoas vendendo no mercado da fé versões do Evangelho anti-frustração. É aquela ideia do Evangelho coach. É a ideia do Evangelho como um escudo mágico que vai proteger você contra todo tipo de problema. O Evangelho que te protege de problemas familiares, de problemas financeiros, de problemas de saúde. E quando esses problemas, ou se esses problemas chegarem a você, a verdade é que você está tendo falta de fé. Aí vem Jesus, aí vem João 16, e Jesus vai estourar o balão de mais uma bolha. Como nós falamos há pouco, desde João 13 até agora, Jesus está tentando confortar os discípulos para esta nova vida. Só que Jesus aqui não está dourando a pílula do Evangelho. Jesus aqui não está anestesiando os discípulos. Tanto que, no verso 20 de João 16, Jesus diz: em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão. Jesus é claro. E os discípulos continuam confusos. O texto diz, os discípulos continuam sem entender. Verso 19, que ideia é essa? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. O que significa isso? Lembrem-se de uma coisa. Uma das grandes expectativas dos discípulos é que Jesus se tornasse um Messias, um rei de Israel, um rei político, físico, como foi Davi. Então havia entre Israel esta esperança de que o Messias viria e esse Messias libertaria Israel do jugo romano. Ou seja, os discípulos estavam esperando a glória e agora os discípulos são obrigados a lidar com perda, com dor,
E esse tipo de confrontação não cabia na lógica deles. E sabe, o que aconteceu com eles muitas vezes vai entrar em cheio na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus. Nós aceitamos a Jesus e queremos a glória. Nós aceitamos a Jesus e queremos uma vida perfeita. Queremos a vitória contra todos os problemas da nossa existência. E no final do dia, acabamos percebendo que a vida não é assim. Que coisas acontecem em nossa vida e sequer nós sabemos a razão. Muitas e muitas e muitas vezes nós não conseguimos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, em João 16, Jesus está fazendo pelo menos 4 movimentos que nos ensinam a lidar com essa lógica da dor, do sofrimento. Primeira coisa, o sofrimento é uma pedagogia. No verso 21, Jesus diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Jesus aqui está falando de um tipo de dor bem específico, de uma dor que gera vida. Eu, quando nasci, há 42 anos atrás, pode não parecer, né, o corpinho de 41, né, André? Quando eu nasci, minha mãe quase morreu no meu parto. Eu fui retirado da minha mãe a fórceps. E eu também quase morri. E os médicos me tiraram, me levaram direto para a UTI. A minha mãe só foi me ver 3 dias depois do meu nascimento. Dor. Mas a dor do parto é uma dor bem interessante, porque ela é uma dor que gera vida, correto? E é este exemplo que Jesus está usando aqui. Dor sempre é dor, mas existe uma dor que gera morte, a dor do choro, a dor do fim, a dor da morte, a dor do luto, mas também existe a dor que gera vida. Ou seja, a dor do parto é uma dor produtiva, ela dói, ela rasga, mas a dor do parto não é um fim em si mesma, porque a dor do parto dá origem a uma nova vida, ou seja, ao usar a ilustração, a ideia do parto no verso 21, Jesus está nos ensinando a ressignificarmos o sofrimento. Ou seja, no reino de Deus, a dor nunca é o ponto final. No reino de Deus, a dor está sempre apontando para algo maior, para algo mais amplo. E quem tem caminhado conosco em nossa igreja já sabe, já entendeu, que quando nós falamos de dor, Jesus, Deus, nunca é o causador da dor, correto? Isso precisa ficar cristalino em nossa mente. Jesus é vida, Jesus é amor, Jesus é salvação. Jesus não traz dor, mas a dor existe. Então o que Jesus faz? Como um mestre, como um professor, ele vai usar a dor pedagogicamente para fazer nascer em nós um caráter maduro. E esse caráter maduro, o conforto jamais trará. O conforto jamais vai produzir. O André cantava há pouco com vocês. Sonhamos com casas que tenham o quê? Que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista para o mar. A pergunta é: quem de nós aqui não quer conforto? Quem de nós não gosta de conforto? Estamos aqui há 2 dias vivendo em barracas, e eu confesso a vocês que eu só estou aqui porque eu tenho que estar, porque dormir em barracas para mim é um sofrimento. Na verdade, sim, dormir para mim já seria uma hipérbole, né? Passar a noite seria o mais correto, o mais justo. É terrível para mim, é dor no corpo todo, dor nas costas, dor na perna. Por quê? Porque é desconforto. Claro que para alguns, como Júnior, dorme igual um bebê, né? Não é meu caso, para mim é muito desconfortável. Então eu estou lá na minha barraca, André, à noite, sonhando com apenas uma coisa, Judson.
o quê? A minha cama e o meu colchão. Até falava com alguns amigos ontem, eu sou alguém assim tão caseiro que mesmo que eu vá para um hotel luxuoso, com uma cama king size e um colchão ali, um travesseiro, lençóis, 1000 fios e tal, eu ainda não irei dormir tão bem como dormiria na minha cama, na minha casa, porque para mim é muito mais confortável. Só que o conforto, ele pode nos anestesiar. Portanto, o sofrimento, apesar de não ser Deus o causador do sofrimento, o sofrimento ensina, o sofrimento amadurece. E aqui eu falo com pessoas calejadas pela vida. Aqui eu falo com pessoas que choram, por várias razões. Choram de saudade da sua família, choram com vontade de ir embora, choram porque às vezes param, se perguntam: o que eu vim parar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Como o Batista dizia ontem, qual a razão da minha vida aqui? Eu estou falando com pessoas que sabem o que é a dor. Nós somos experimentados na dor. Portanto, eu até não sei se vocês percebem isso, mas eu tenho uma experiência familiar. Na minha família, eu sou o único que saiu do país. Meus irmãos, meu pai, meus parentes, todos estão no Brasil. E eu percebo que por ter saído do Brasil, por ter vivido o que eu vivi, estar vivendo o que eu estou vivendo, a minha mente, a minha vida mudou radicalmente. E eu percebo que eles lá não conseguem entender ou não fazem ideia do que é viver aqui e os desafios que nós temos que vencer aqui. Você já passou por isso? De sentir uma desconexão familiar? Porque você está aqui vivendo uma vida totalmente diferente da sua família que está no Brasil. Portanto, nós que estamos aqui, somos experimentados na dor e no choro. Mas isso é bom. Não porque a dor é fim em si mesmo, mas porque a dor é a pedagogia de Deus para trazer a nós maturidade, para trazer a nós um caráter aperfeiçoado. Só que aí, Jesus vem falando, um pouco vocês não me verão, um pouco vocês me verão mais. Aí os discípulos passaram... Alguém lembra da escolinha do professor Raimundo? Que tinha aquela pessoa que dizia assim: captei a vossa mensagem. Alguém lembra disso? Os 40 plus vão lembrar, né? Rolando Lero. Captei a vossa mensagem. Os discípulos têm esse sentimento. Jesus falando, captei, mestre, captei a vossa mensagem. Jesus vai falando sobre esse paradoxo entre dor e alegria, e os discípulos agora passam a acreditar que entenderam Jesus. Sabe, eu caminho nessa vida desde que nasci. Próximo mês de dezembro, eu completarei 20 anos no ministério. E uma das coisas que eu tenho descoberto na minha experiência espiritual com Jesus é o quão pouco eu sei sobre Jesus, sobre a vida, até sobre a palavra, sobre o evangelho. Eu diria a vocês até que é um perigo, é um risco nós passarmos a entender, passarmos a acreditar que nós entendemos. Porque a verdade é, muitas coisas nós continuamos ainda sem entender. E aí entra o que é a vida pela fé. Porque eu preciso ser sincero com vocês. Eu sou pastor há 20 anos, fiz faculdade, fiz mestrado, prego a Bíblia todas as semanas. Mas ainda há muitas questões profundas, existenciais, que se você chegar para mim e perguntar: pastor, o que você acha disso? Com honestidade eu vou te dizer: olha, eu não sei.
e eu tirei de mim esta capa de super-homem, se é que um dia eu tive, de alguém que quer ter todas as respostas. E às vezes eu tenho percebido que é melhor, de fato, ter as melhores perguntas. E as perguntas permanecem. E as perguntas não nos impedem de termos uma vida pela fé. Então, verso 29, captei a vossa mensagem, Jesus, agora nós entendemos, agora o Senhor está falando claramente. Verso 30, agora nós, veja só a audácia, depois de 3 anos e meio, agora nós podemos perceber que sabes todas as coisas. Mas espera aí, só agora? Nem sequer precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Os discípulos aqui estão acreditando que alcançaram esse ápice do entendimento. Agora a fé deles estava blindada. Aí vem Jesus. E vai furar mais uma bolha, mais um balão, mais uma bolha espiritual. Verso 31, é agora que vocês creram, é? Então segura essa aí, toma essa aí, ó. Verso 32, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão o quê? Espalhados, cada um para sua casa, e vocês me deixarão o quê? Com Jesus não tem meias palavras, não. Por isso que algumas pessoas continuam não entendendo Jesus, sabe? Em nossa igreja, a nossa grande mensagem é Jesus. Nós somos adventistas, correto? Somos adventistas. Nós temos uma crença, nós temos um entendimento bíblico, nós temos algo que nós chamamos de identidade. Mas tudo isso não é fim em si mesmo. Tudo isso está apontando para algo maior. Por exemplo, nós adventistas, nós temos o que nós chamamos de doutrinas distintivas, que são crenças específicas que nós temos da Bíblia, que praticamente outras pessoas não pensam, não creem como nós. E eu ouvi pessoas que dizem assim, olha a audácia dessa frase. A frase é assim, evangelho todo mundo prega. O nosso negócio aqui é pregar o que é distintivo. Parece uma frase com algum sentido, mas esta frase não faz nenhum sentido. Por quê? Aquilo que é distintivo nosso, eu citaria aqui várias coisas, por exemplo, a doutrina do sábado, do santuário, da imortalidade da alma, nossa escatologia, tudo isso é distintivo. Mas o distintivo, ele continua apontando para algo maior. O que é esse algo maior? O que é esse algo maior? Jesus. O que é distintivo, o que é diferente, continua apontando para aquilo que já é o conhecido, que é o Jesus do Evangelho, da graça, do amor. E sabe, eu não sei se a gente entendeu isso aqui. Porque quando nós começamos a pregar só o distintivo, nós deixamos de lado o principal, porque o distintivo não é o principal. Nós não somos salvos, atenção aqui, nós não somos salvos por aquilo que é distintivo. Nós não somos salvos por aquilo que nos difere. E nós, às vezes, vamos tão a fundo nessa crença, que nós passamos a tratar os de fora não mais como irmãos, mas como inimigos a serem combatidos. A salvação continua, mesmo nós tendo toda a nossa bagagem, entre aspas, distintiva, a salvação continua sendo única e exclusivamente pela graça mediante a fé, não de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, onde que está a salvação? Naquilo que é simples. Naquilo que é conhecido, naquilo que, o que vocês vão dizer, chamar de, entre aspas, evangelho, é justamente o evangelho que salva. Pergunto a você, o apóstolo Paulo tinha toda o nosso cabedal de conhecimento profético?
Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aí tem que saber sobre isso. Sim ou não? Não. Nós hoje temos 2000 anos de história cristã, de cumprimentos proféticos, que Paulo não viu. Paulo morre na esperança, mas Paulo não viu o que nós vimos. Paulo não viu Mateus 24 se cumprir, e nós temos visto Mateus 24 se cumprir, Lucas 21 se cumprir. Mas o que impediu Paulo de viver pela fé? Então, nós precisamos entender que a nossa identidade não é o que nos difere, é o que nos une. E a nossa identidade passa necessariamente, ou diria eu, única e exclusivamente pela pessoa de Jesus Cristo. Se você crer, diga amém. Por isso que a gente tem falado tanto sobre Jesus, mas mesmo assim eu sei que para algumas pessoas pode soar como sendo uma mensagem leve, uma mensagem aguinha com açúcar. Só que aí quando você lê o Evangelho, você vai descobrir um Jesus que choca. Que diz assim, olha, vocês vão chorar, vocês vão sofrer. Ah, é? Vocês estão achando que entenderam? Então perceba, eu estou com vocês há 3 anos e meio e na hora que eu mais precisar, vocês me deixarão sozinho. É fácil isso. Isso aqui é mamãozinho com açúcar? Não, para mim isso aqui é radical. Porque o Evangelho de Jesus, ele é radical. E a pergunta que eu me faço é, será que nós não corremos o mesmo risco de, na hora mais importante, deixarmos Jesus sozinho de novo? Sábado vamos à igreja, cantamos louvores, levantamos as mãos. E no Brasil, André, eu ficava muito angustiado, porque no Brasil a gente lá tinha hora para começar o culto, e na minha igreja pelo menos também tinha hora para acabar. 9 horas começava, e 11h30 acabava. E eu já vi irmãos que quando passava de 11h30, não sei se alguém já passou por isso, eles simplesmente, Nigel, pegavam suas biblinhas, suas lições e seus inários, se levantavam e iam para onde? Embora. E eu, adolescente, eu olhava para aquela cena e perguntava assim a mim mesmo, rapaz, mas que pressa é essa? O sábado não é o dia do Senhor? A gente não tem essa tese? Aí o indivíduo vem para a igreja, cronometrando o encontro dele com Deus. Se passou de 11h30, para mim não dá mais. Mas é isso, é um sábado que é do Senhor só em teoria. Na verdade, assim, é um sábado que na prática acaba sendo do Senhor, entre aspas, só até 11h30. E alguns de nós temos ainda a capacidade de chegarmos atrasados para esse sábado, esse horário prime time, né? Aí eu venho para a igreja no sábado, nós cantamos, nós oramos, abraçamos os amigos. Só que a pergunta que eu faço a você é, será que nós, assim como os discípulos fizeram com Jesus, será que nós não temos deixado Jesus sozinho de novo quando a semana começa? Quando a semana começa, será que não estamos nós pensando apenas em trabalho? Pensando apenas em dinheiro? E há 2000 anos atrás, Jesus já nos alertava sobre Mamon, o Deus dinheiro que pode se tornar o nosso Deus. Não estamos correndo o mesmo risco de deixarmos Jesus sozinho na segunda-feira? É só uma crise bater, é só o casamento entrar em dificuldades,
É só o ice nos gelar. E muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é deixarmos Jesus sozinho. Só que tem mais. Quando Jesus diz aos 11, olha, lembra que não tem mais Judas aí, Judas já tinha ido embora, ok? Quando Jesus diz aos 11 que eles o deixariam sozinho, Jesus solta uma das verdades mais poderosas de toda a Bíblia, João 16, verso 32. Olha, qual que é a tese aqui? Vocês me deixarão sozinho, verso 32 agora. Eu, porém, não estou sozinho. Por quê? Qual a razão no verso 32? Pois o meu pai, Wagner, eu não estou... Isso aqui é poderoso demais. Eu não estou sozinho, pois meu pai está comigo. Jesus experimenta o abandono total. Seus amigos mais íntimos o abandonam, falham na hora que Jesus mais precisa. Os líderes da igreja, os religiosos de Israel, não compreendem Jesus. Jesus ele é traído por um de seus tesoureiros. Ou seja, humanamente Jesus estava no ápice da solidão, mas não. Porque Jesus sabia a diferença entre solidão e solitude. A solidão é aquele isolamento onde você se sente rejeitado. Solitude é aquele silêncio onde você está focado na presença de quem verdadeiramente importa. E a verdade é, quando o mundo desaba sobre nós, quando os amigos nos abandonam, quando a família não nos compreende, é a nossa intimidade com Deus que vai se fazer valer. Ouça aqui. Se a sua paz depende de as pessoas não o decepcionarem, se esse for o caso, saiba que então sua paz será um castelo de areia. Mas lembre-se de uma coisa, mesmo se o castelo desmoronar, o Pai está contigo. Mesmo se todos o abandonarem, o Pai está contigo. Mesmo se a família, se os amigos falharem, o Pai está contigo, e eu não conheço verdade mais poderosa na palavra de Deus. E por fim, chegamos ao ápice desta conversa, desse diálogo de Jesus com os 11. Verso 33, um dos versos mais profundos e mais maravilhosos. Quem sabe nós poderíamos fazer alguns acampamentos para falar só sobre esse verso. Eu disse isso para que em mim vocês tenham o quê? Tenham o quê? Verso 33. Dinheiro? Prosperidade? Conforto? Ele diz o quê? Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem, eu venci o mundo. Olha que frase. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, o que Jesus está fazendo aqui é dando um endereço para a paz. A paz de Jesus não está nas circunstâncias. A paz de Jesus não está na conta bancária recheada. A paz de Jesus não está no green card. A paz de Jesus não é um sentimento volátil. A paz de Jesus é uma pessoa. Como diz aquela música, pode cair o mundo e estou em paz. O mundo pode estar em guerra, mas o coração de quem está em Cristo experimenta uma calmaria que a lógica humana não consegue explicar. E Jesus, de novo, é muito direto, dizendo: no mundo tereis o quê?
aflições. Igreja, jovens, amigos, famílias, Jesus não faz uma propaganda enganosa da fé. E para mim não é fácil falar isso. Que eu poderia aqui fazer todo um marketing, todo um apelo, mas eu preciso ser fiel àquilo que eu creio. Jesus não promete facilidades. E a palavra grega aqui para aflições é a palavra tlipsis, significa literalmente esmagamento, compressão. Ou seja, Jesus diz assim, olha, no mundo vocês serão esmagados. O mundo vai esmagar vocês, vai esmagar o coração, vai esmagar a mente de vocês, ou seja, viver dói, viver cansa, viver esgota. E eu entendo que talvez alguns dos que estão aqui hoje estão se sentindo pressionados e angustiados. Alguns dos que estão aqui hoje ainda sentem sob suas costas o peso da culpa. Saiba de uma coisa, essa dor, esse cansaço, esse peso, esse esgotamento, não é falta de fé. O mundo aperta mesmo, o mundo esmaga mesmo, o mundo fere, o mundo machuca. Só que tem um mas aqui, e esse mas muda tudo. Esse mas chama-se Boas Novas, esse mas chama-se o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O texto não termina com esmagamento, termina com uma ordem, um mandamento. Tenham bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom ânimo não é pensamento positivo. Não é aquela psicologia barata, onde eu acordo de manhã, olho para o espelho e digo assim, eu sou um vencedor. Não é isso. Bom ânimo é a coragem que está baseada em um fato histórico. E o fato histórico é, ele já venceu. O texto diz, tenha bom ânimo, por quê? Por quê? Por quê? Luquinhas? Amém? Tenha bom ânimo, ele já venceu. Tetelestai, está consumado. Jesus venceu o mundo. Esta é a mensagem que precisa ficar no nosso coração. O mundo, que é esse sistema de corrupção, de poder, de orgulho, de egoísmo, de violência. E Jesus venceu o mundo não usando as armas do mundo, mas usando aquilo que ele é amor. E esse mundo esmagou Jesus. Isaías diz, ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O mundo jogou para cima de Jesus violência, traição, tortura, injustiça, morte na cruz. Na sexta-feira do Calvário, o mundo tentou vencer Jesus. Mas no domingo, Jesus ressuscita e decreta a derrota desse sistema maligno chamado mundo. Portanto, sofrimento, falência, depressão, morte, não são a palavra final sobre nossa vida, amém? A palavra final sobre nós pertence àquele que venceu o mundo e que vive para sempre. É possível que hoje você esteja sendo esmagado pela vida, sendo esmagado pelo mundo. Você hoje pode estar passando por algum esmagamento. Você pode estar passando pelas dores dolorosas, as contrações dolorosas do parto. Talvez você esteja ansioso. Talvez você esteja exausto. Talvez as suas forças emocionais tenham chegado ao fim, mas entenda,
Jesus não está nos oferecendo uma fuga mágica da realidade num estalar de dedos. O que ele está fazendo é oferecer a si mesmo como abrigo nesta tempestade. E quando o mundo tentar te esmagar, quando o mundo tentar te vencer, lembre-se que você tem um endereço. E esse endereço chama-se Jesus de Nazaré. Você caminha nesse mundo, mas você habita o Cristo. Tenha bom ânimo, porque nós temos fé. Nós não estamos marchando em direção ao caos, nós estamos marchando para os braços daquele que já triunfou e já venceu esse mundo. Amém? E essa vitória, eu louvo a Deus, porque Ele oferece para você e para mim. No mundo tereis aflições. Não podemos dourar a pílula. Não estamos aqui para anestesiar vocês, mas estamos aqui para dizer a vocês: persista, continue caminhando, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus for o seu endereço, você terá a paz que você precisa para trilhar esse caminho e para vencer nesse caminho. Porque Jesus já venceu, Ele já abriu o caminho. E agora o que nós precisamos é viver pela fé nesse Jesus. Amém? Você aceita essa promessa na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Vamos orar então, feche os olhos para uma oração. Querido Pai, obrigado por esse belo lugar. Aqui estamos em Sua presença. E nesta manhã tão bela de sábado nós ouvimos a palavra, a Bíblia. E muitas vezes, Pai, a Bíblia nos revela verdades que não queremos nos aproximar ou entender. Muitas vezes queremos a glória, mas o que vivemos é a dor, é a incerteza, é a angústia. E sabendo, Pai, que esse mundo nos traria aflições, Jesus nos oferece o maior presente. Ele nos disse todas estas coisas para que nele tenhamos paz. Que a paz de Cristo, Pai, seja real sobre cada um de nós. Que a paz de Cristo inunde nossos corações nesse mundo que agride, que oprime, que esmaga, que machuca. Que a paz de Cristo continue sendo o motor que nos move a vencermos, ao trilharmos por esse caminho. E que nós tenhamos bom ânimo, e que o nosso bom ânimo venha da fé no Jesus que já venceu o mundo. E essa vitória de Jesus sobre o mundo é oferecida hoje a cada um de nós. E nós agora em Sua presença falamos ao Senhor que aceitamos esta dádiva, aceitamos esta promessa, aceitamos esta bênção. Por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.